Existem gastos que parecem pequenos, mas eles estão te mantendo pobre. E provavelmente você esteja fazendo todos eles sem perceber. Então, no vídeo anterior, eu te dei 5 dicas para você organizar melhor as suas finanças, planejar melhor o seu dinheiro durante o ano de 2026. E você colocando em prática, tenho certeza que terá bons resultados. E hoje eu vou te dar 7 hábitos, mais precisamente, que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, dentre tantos outros, e que acaba consumindo um pouco do nosso dinheiro diariamente. E esse dinheiro que você está gastando sem saber para onde está indo ali de forma automática, você poderia estar investindo e conquistando algo, adquirindo o hábito que poucas pessoas conseguem, que é a liberdade de tempo, o ativo mais valioso que temos. E o mais importante é a gente construir múltiplas fontes de renda para poder ir somando e não ficar tirando o nosso dinheiro ali com pequenas coisas, mas que faz grande diferença no final do mês e principalmente ao longo dos anos. Então, pega o seu café aí, esse horário eu sempre gosto de tomar um café ou um chá, pega o seu café aí para a gente conversar um pouco aqui e já aproveita para se inscrever no canal, me contar se você precisa rever alguns desses hábitos, se você se identifica com alguns desses hábitos. Eu, inclusive, o último hábito eu estava aqui buscando resolver agora e eu vou te contar no final do vídeo. E sem postergar muito, já falando aqui sobre o primeiro hábito, que é o hábito de comprar de forma impulsiva. Quem nunca comprou algo e depois chegou em casa e se arrependeu, que atire a primeira pedra. Porque sim, muitas vezes a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa. Muitas vezes porque está na promoção, porque está com desconto. E isso não é economizar. Economizar é quando você compra realmente algo que você precisa, mas de forma consciente. E muitas vezes a gente acaba comprando coisas que a gente nem usa e fica ali e depois você acaba jogando fora. Então, não comprar de forma impulsiva, sempre pensar um pouco e ver se realmente é isso que você precisa nesse exato momento ou se pode esperar mais um pouquinho. E o segundo hábito é comprar por emoção. Então, muitas vezes a gente acaba descontando as nossas frustrações, a nossa ansiedade, o nosso estresse nas compras, no nosso dinheiro. Então, às vezes a gente vai para o shopping, a gente acaba gastando mais do que a gente deveria, a gente acaba descontando na comida, pedindo o iFood ali sempre. Então, a gente precisa ter esse autocontrole, não comprar de forma descontrolada, de acordo com o nosso humor e com as nossas emoções. Então, eu acho que o primeiro hábito e o segundo hábito está interligado um com o outro, comprar por emoção, comprar de forma impulsiva. E isso no futuro a gente vai pensar, fala, nossa, se eu tivesse tido um pouco mais de autocontrole, hoje eu poderia estar melhor. Inclusive, eu tenho um livro que eu li e que eu quero indicar para você que tem algum desses hábitos aí que eu já citei, que é a Psicologia Financeira. Este livro aqui, ele é muito bom, que ele fala justamente sobre isso, sobre o quão importante é o nosso psicológico na nossa vida como um todo e principalmente com relação às nossas finanças. Então, se você se identifica, faça a leitura deste livro, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E já falar para vocês aqui sobre o segundo livro que eu comprei do mesmo autor, que é A Arte de Gastar Dinheiro. É o Morgan Housel. Ele é um autor muito bom, né? Ficou super conhecido aí. E eu estou super entusiasmada, ansiosa para fazer a leitura deste livro. Já olhei um pouco aqui e eu acho que vai ser muito bom. Então, logo mais eu venho dar o meu feedback sobre ele para vocês. Terceiro hábito, eu acho que eu falei, inclusive, no vídeo anterior, que a gente não acompanhar os gastos. Então, a gente precisa sempre parar um pouco para ver para onde está indo o nosso dinheiro. Olhar ali a fatura e ver o que está sendo cobrado todos os meses na nossa fatura, o que a gente está pagando. E eu acho que quem compra por emoção e de forma impulsiva não tem esse hábito de ficar acompanhando ali onde que ela está gastando. Então, a grande maioria das pessoas, inclusive, não tem esse hábito. Vai comprando ali de forma automática, pensando ali, ah, pode comprar, não pode comprar, mas poucas pessoas realmente param para poder avaliar, para poder planejar com relação aos seus dinheiros. Por isso que o Brasil é um dos países mais endividados. O índice de pessoas endividadas no Brasil, que não tem nenhuma reserva de emergência, é muito grande, porque as pessoas não têm esse hábito de investir, não têm esse hábito de planejar, de administrar o dinheiro. Então a gente precisa falar sobre isso, porque é muito importante. Isso deveria ser falado nas escolas e a gente não tem isso. Muitas vezes a gente acaba aprendendo porque realmente a gente precisa,
na dor. E isso não é necessário, você pode aprender o quanto antes. Próximo hábito é parcelar tudo no cartão de crédito. O cartão de crédito é muito bom, ele sabendo usar de forma consciente, ele ajuda muito. O problema é a gente esquecer que essas parcelas, pequenas parcelas ali, conforme você vai parcelando tudo, elas vão somando. O problema não é parcelar, mas você esquecer que elas vão somando ali e depois, no final do mês, fica muito grande o valor a pagar. Então a gente precisa usar o cartão de crédito, mas de forma consciente. Os juros é muito alto, então a gente precisa usar com sabedoria, de forma controlada. Se você não tem esse autocontrole, é melhor não utilizar o cartão de crédito, porque os juros é muito alto e é onde a grande maioria das pessoas acaba se endividando com o cartão de crédito, usando muitas vezes o cartão de crédito como se fosse um salário, e ele não é um salário. É somente parcelar aquilo, caso você tenha o dinheiro de pagar à vista, não tem desconto, você acaba parcelando, mas você sabendo que você tem o dinheiro de pagar as parcelas ali todos os meses. E o quinto hábito é comparar com os outros. Então é muito comum hoje em dia você comparar muito a sua vida com a do vizinho, com a do amigo, com a internet, porque na internet as pessoas postam o que elas querem. Então, muitas vezes você acaba comparando a sua vida com a do outro. E isso não é legal. Inclusive, eu vi aqui, até marquei aqui, neste livro que eu quero começar a ler, uma frase que fala que o ativo mais valioso é não precisar impressionar ninguém. O poder de não precisar provar seu valor para desconhecidos não tem preço. Então, muitas vezes você acaba gastando com coisas que você não precisa para impressionar as pessoas, por status. Então, é muito importante a gente viver sempre um pouquinho abaixo ali do nosso padrão de vida, manter um pouquinho sempre abaixo, para que lá na frente a gente possa ter mais conforto, ter mais qualidade de vida. E se hoje você gasta com coisas desnecessárias, então lá na frente você vai sofrer as consequências. Então, procure sempre investir mais do que gastar. E o próximo aqui, o próximo hábito, o sexto hábito, são os jogos. Vejo, principalmente, tem muitos influenciadores que acabam influenciando as pessoas para jogar. E justamente por conta que as pessoas querem muito mudar de vida muito rápido, que acham que tudo é muito fácil, principalmente na internet, que as pessoas mostram as coisas muito fácil ali, muito rápido, as pessoas acabam achando que realmente é aquilo e acabam muitas vezes perdendo o pouco que tem com jogos. Então, eu não gosto de jogo, eu não conheço ninguém assim que fica jogando, mas eu particularmente não gosto de jogo. Nem acredito muito nisso, eu acho que não tenho muita sorte para jogo, nunca ganhei nada, nem na Mega que eu queria ter ganhado, não ganhei. Mas recentemente aconteceu um fato, a minha avó, ela mandou mensagem para mim falando: minha filha, parabéns, você ganhou 1 milhão, você merece. Enfim, ele mandou um vídeo de uma menina lá chorando, eu olhei. Aí até comentei com meu marido, eu falei: gente, não tô entendendo, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei: vó, gostaria muito que fosse eu, que eu tivesse ganhado, iria me ajudar muito, mas infelizmente não fui eu. Primeiramente porque eu não gosto de jogo, não tenho a menor probabilidade, porque eu não jogo, então essa menina não sou eu, e não parecia comigo. O fato é que a menina usava um óculos e parecia um pouco comigo por conta do óculos, que era parecido o óculos, mas fisicamente não parecia nada. E o meu tio tinha visto esse vídeo na internet, mandou para minha avó e eles já estavam achando que eu tinha ganhado esse 1 milhão. Então, as pessoas na internet, elas acreditam em tudo, elas acreditam no que elas realmente querem acreditar. E você não pode acreditar em tudo que vê na internet, porque na maioria das vezes não é verdade. Então não se compare, não fica comparando a sua vida, o seu relacionamento, nada, o seu trabalho, nada com o de outras pessoas. Cada um tem uma realidade. Então, seja feliz com o que você está construindo, com a sua realidade, porque aos pouquinhos você vai conseguindo realmente aquilo que você está buscando. Mas não fica se comparando, porque isso é muito frustrante, né? Então, é justamente sobre isso. E para finalizar aqui o vídeo, o último hábito, que inclusive era o que eu estava falando aqui, que é o hábito da gente fazer várias assinaturas. Gente, é incrível isso, né? Como a gente tem esse hábito de ficar fazendo assinaturas que muitas vezes a gente não usa, mas que um pouquinho ali vai somando, 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 e R$ 10 que seja a assinatura, independentemente do valor, você consegue comprar cotas de fundos
imobiliários e adquirir uma renda passiva. Então, ao invés de você ficar pagando ali todos os meses algo que você não está usando, investe esse dinheiro. Inclusive, eu estava com 2 planos de celular. Então, o meu pessoal e o da empresa, da marca e tudo mais, falar com os clientes. E aí, eu já tinha tentado cancelar o meu pessoal, acho que mais de ano. A pessoa falou assim: ah, tem fidelidade, ok? Aí agora aí me deu uma data lá. E agora eu fui tentar cancelar de novo. Falar, ah, tem fidelidade, vai até o mês 8. Falei, tá, eu quero o contrato então, porque eu não lembro de ter feito nenhuma assinatura de fidelidade. Não quero continuar, eu quero cancelar. Aí a pessoa falou assim: ah, vamos abrir uma solicitação e daqui 5 dias a gente cancela. Então, para a gente assinar, é muito fácil para você fazer a assinatura, é rapidinho, mas para cancelar acaba sendo um pouco mais burocrático, mais chato. E muitas vezes a gente acaba deixando passar isso, por preguiça de ficar ligando, às vezes, para resolver algo e tudo mais. E aí vai descontando ali todos os meses, parece não estar fazendo diferença, mas de pouquinho em pouquinho faz muita diferença. Como diz a minha mãe, de onde tira que não bota, acaba. Então a gente precisa parar, adquirir esse hábito de parar e avaliar para onde está indo o nosso dinheiro. Então, se você quer construir uma vida com mais liberdade e mais propósito, a gente precisa saber administrar o nosso dinheiro, independentemente do valor, independentemente do quanto você tem hoje. Você precisa saber administrar. Se você não consegue administrar o pouco, você não vai conseguir administrar o muito. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando aqui agora, que estão se inscrevendo no canal. Fico muito feliz. Quero trazer mais conteúdos aqui para vocês, para que a gente possa ir se ajudando aqui e que a gente possa futuramente agradecer por ter começado hoje. Comece o ano investindo, porque se chegar lá na frente com mais liberdade, com mais tempo, isso é maravilhoso e poucas pessoas conseguem. E você tem a oportunidade de começar hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.